Olá, querido professor do Jardim da Infância. Bem-vindo a essa classe que tem crianças muito ativas, muito peraltas até, né? E que a gente precisa ensinar a palavra de Deus para elas. Uma coisa muito importante na classe do Jardim da Infância. Conte a história, nunca leia. Aliás, para qualquer criança, né? A gente nunca deve ler a história. Duas coisas que a gente sempre fala nas trimestrais. Auxiliar e lição. São materiais imprescindíveis para você, como apoio para você. O auxiliar é muito rico, tem muitas coisas. Leia com antecedência. Na semana anterior, de repente no sábado à tarde ou no domingo, dá uma olhadinha no que você vai precisar durante aquela semana, porque às vezes você tem materiais que você precisa providenciar com antecedência. Então dá uma olhadinha. Ele é muito rico, desde as atividades preparatórias até a aplicação na lição. Outra coisa, nunca esqueça que você precisa sempre ter alguma coisa para mostrar para suas crianças. Nunca vá de mão abanando, né? Nem que seja uma colher, eu vou usar uma colher daqui a pouco, numa das lições. Nem que for uma colher, um palito, o que for, para demonstrar aquele personagem, ou alguma coisa da história. Então, você pode usar a sua criatividade. Faça coisas diferentes. Um detalhe bem interessante para a gente aqui do Jardim. Eu vou apresentar 3 modelos, 3 ideias de lições. E dá uma olhadinha lá na classe do hall do berço. A Valéria vai dar 3 ideias das lições do hall. Então, você tem 3 aqui, 3 mais do hall, dá 6. E na classe dos primários, tem pelo menos uma das lições que a Johnny vai apresentar que faz parte da nossa também. Então, dá uma olhadinha lá, que só aqui com as nossas ideias, você já tem 7 lições. Outra coisa, na chave mestra, na revista Chave Mestra, que a gente passa para vocês todos os trimestres, também tem dicas e ideias para as lições. Então, por falta de ideias, é que você não vai fazer alguma coisa, mas as ideias do manual, ok? Então, vamos lá. Eu escolhi, no bloco das lições de comunidade, eu escolhi a lição número 3, que é Somos Todos Iguais. E, para a gente visualizar essa lição, eu escolhi trazer coisas de casa, tá? Então, assim, atividades preparatórias, eu achei muito interessante. O manual deu esta ideia, ok? Você pega coisas na sua casa que são de países diferentes. Eu trouxe objetos. Se você não tem, você pode imprimir ou salvar no seu celular, alguma coisa assim, imagens de países diferentes. Então, por exemplo, eu trouxe um quipá, que é de Israel, uma manta aqui, que é do Peru, tá? Essa casinha aqui, ó, que é de Guiné-Bissau, ok? O elefante, que é da Índia. Essa colher, que é da Rússia. Uma lhama, que é do Chile, do Peru também, né, dos países ali. Um koala, que é um bichinho típico lá da Nova Zelândia, Austrália, né? E esse aqui, ó, que se chama iurte, que é a casinha da Mongólia. E eu trouxe essa daqui, deixei por último também, porque essa é uma dos países que a gente vai estar beneficiando com as nossas ofertas, ok? Então, assim, por que trazer coisas diferentes de países diferentes? Para conversar com eles, inicialmente, lá nas atividades preparatórias, sobre coisas diferentes. Pergunte para eles assim, será que as roupas que lá em Israel, lá na Rússia, lá na Mongólia, será que as roupas que eles usam são as mesmas, são iguais às que a gente usa? As comidas que eles comem são comidas iguais às nossas? E aí você vai conversando com eles
E você pode ir falando sobre os costumes, sobre as coisas diferentes. E aí você conclui, depois dessa conversa, que tem que ser rápida, porque nas atividades preparatórias você não vai ficar muito tempo, né? Você conclui que Deus ama a todos. Não importa quais são os costumes, não importa quais são as roupas, não importa a cor da pele, não importa nada. Deus ama a todos e quer salvar a todos. E aí você já começa a repetir com eles a mensagem central da lição, que é: os filhos de Deus devem ser amigos de todos. E aí, a lição dessa introdução é a história de quando Pedro teve o sonho do lençol com os animais, tá? Eu trouxe aqui para identificar os personagens, ó, o Pedro, tá? Eu peguei uma colher de madeira, de pau, e coloquei uma coisa mais rústica na cabeça dele, porque Pedro era um pescador, né? Apesar de estar sendo apóstolo agora, mas ele era uma pessoa mais simples. Trouxe o Cornélio, tá? Que era um homem de posses, que tinha uma posição social diferente, mas não era judeu. Então, eu coloquei umas fitinhas de cetim e tal. E o terceiro personagem dessa história é o anjo, tá? Ó, o anjo, eu peguei uma colher mais sofisticada, vamos dizer assim, e coloquei uma fita de cetim aqui para fazer de conta que é a asa, tá? E às vezes a gente pensa assim, ai, mas será que eles vão imaginar? Vão. Criança tem uma imaginação bem fértil e eles gostam dessas coisas. Você pode falar assim, ó, nós vamos imaginar que as colheres são os nossos personagens da história. E aí você começa contando que Cornélio, ele estava muito preocupado, ele era uma pessoa boa, ele dava ofertas, ele ajudava as pessoas. E um dia ele se ajoelhou e começou a orar, porque ele estava muito angustiado. Ele queria ser salvo. E aí Deus mandou um anjo. E o anjo disse para ele, olha, fala para um servo seu ir lá atrás de Pedro. Vá buscar Pedro. E ele levantou e acabou mandando o servo lá. Nesse meio tempo, Pedro estava em outra cidade, estava longe, estava com fome, a Bíblia diz que ele estava com fome. E enquanto preparavam um alimento para ele, ele subiu. Acho que tipo uma laje, alguma coisa que tinha na casa, subiu e lá ele olhou para o céu. E quando ele olhou para o céu, ele viu um lençol descendo, um lençol, né, como se fosse pendurado, descendo. Então você pode trazer, ó, um lençol da sua casa e pegar bichinhos de pelúcias aqui, né? E aí, vários bichinhos de pelúcia. E ele viu que dentro do lençol tinha bichinhos puros e bichinhos imundos. E aí, na visão que ele teve, a visão disse, Pedro, mata e come. Ele disse assim, mas Senhor, eu não como esses animais. A visão disse de novo, né? E aí, você vai contando a história e tal, e Pedro não entendeu o que era aquilo. Até que, daqui a pouco, bateu na porta. Bateu, e aí ele foi ver que era um dos servos de Cornélio. E aí ele conseguiu entender depois, no final da história, de que o evangelho era para todos, não só para os judeus. Então, com essa história, a gente aprende que nós devemos tratar a todos com a mesma, com o mesmo respeito, com o mesmo amor, e, inclusive, Deus nos ama da mesma forma. Não importa a minha raça, não importa se eu sou judeu, né, gentil, o que for, ok? Então, nessa lição, a gente aprende sobre essa questão do respeito com os outros. Então, vamos colocar aqui meio de lado para não atrapalhar. Para terminar, uma coisa muito importante. Não conte só a história. A criança precisa saber o que aquela história vai fazer de diferente na vida dela.
o que depois que ele sai da escola sabatina, aquela história de prático vai servir para ela, né? Então, o auxiliar sempre traz ideias de como a gente deve aplicar a lição. Nesse caso, ele tem várias perguntas. Então, você vai fazendo as perguntas, eles vão respondendo, e você vai interagindo com eles. Os alunos do Jardim da Infância já têm a verbalidade bem desenvolvida, né? Já conseguem falar bastante e tal. E aí, para o compartilhamento da lição, que também é importante, então ele vai aplicar para a vida dele e depois ele vai transmitir para outra pessoa. É uma máscara, né, que está no auxiliar, bem lá no final. Você faz as cópias já num papel mais durinho. Eles podem pintar, né? E vão sair com a máscara, é uma máscara de leão, para dizer assim, tá, o que tem a máscara a ver? Ele vai contar do sonho, né? E uma coisa bem importante. Às vezes, lá na escola, ele vai chegar lá, vai ter um presunto, alguma coisa de porco, ele vai falar assim, eu não como porco. E, de repente, o professor vai falar assim, um professor que não é adventista, né, de uma escola que não é adventista, vai falar assim, não tem problema não, uma vovó, um tio, não tem problema não, olha lá o sonho de Pedro. Lá no sonho de Pedro, na visão, ele sonhou que todos os animais, e Deus disse que ele podia comer todos. E aí você já vai ensinar de que essa visão não foi para autorizar comer todos os animais, mas o objetivo era outro. Né? Era mostrar que o evangelho estava aberto a todos, ok? A segunda lição que eu separei aqui é deste cenário, ok? Esse cenário é feito em EVA, com algumas coisas de EVA não, EVA aqui TNT, né? As roupinhas são de tecido, mas você pode fazer de EVA também, ou de TNT, né? As correntes também é o louvor na prisão, quando Paulo e Silas foram presos. Paulo e Silas foram presos porque estavam transmitindo o evangelho, haviam curado uma endemoniada, né, que dava lucro para as pessoas, e aí eles foram presos. Um detalhe, Paulo e Silas eram cidadãos romanos, e eles não poderiam ter sido presos assim, sem um julgamento, sem tipo como nós somos aqui no Brasil, né, pegos no flagrante, né? Eles não foram presos legalmente. E um pior ainda, além de serem presos, eles apanharam muito, foram acorrentados. Então você pode usar as correntes, né, para colocar os pés, aqui correntes para colocar as mãos, ó, né, para fazer de conta que é a mão. E você pode, se você vestir um dos aluninhos seu, você pode colocar a corrente. Nós fizemos com velcro aqui, ó, para ficar fácil de tirar, né? Então você vai contar a história do Paulo e Silas preso, e aí enfatizar a questão de que, mesmo preso, mesmo apanhando, mesmo num lugar horrível, em vez de ficar xingando, eles cantavam, eles louvavam, eles falavam palavras bonitas. E as pessoas, os presos, né, e o carcereiro, eles começaram a ficar espantados. Como que esses dois, nessa situação, cantam, né? E aí, como atividade preparatória, você pode usar bloquinhos. Eu trouxe alguns tipos aqui. Você pode ter vários, olha, não precisa comprar. Se você tem um papai lá que tem uma marcenaria, às vezes sobra restinhos. Esses aqui, ó, são toquinhos, ó, que foram cortados. Meu sogro é marceneiro. Então, quando os meus filhos eram pequenos, ele cortou para eles, ó. Tá até riscado esse daqui, porque eles riscavam. Em tamanhos diferentes, ó. Esse também. Mas, se você não tem essa coisa de ter alguém, né, por perto que seja marceneiro, existem essas pecinhas que a gente compra em loja dessas lojas até mais baratas de brinquedos, que você pode usar, tá? Então, essa atividade preparatória, você vai começar a, montar como se fosse... Deixa eu pegar a caixa aqui, que daí vai ficar mais fácil.
como se fosse montar uma torre, tá? Você vai, ou você vai deixar eles montarem, né? Você pode falar assim, vamos ver quem é que vai montar a torre mais alta. E aí o objetivo é fazer com que equilibre aqui e, de repente, ver quanto vai ficando e tal, até que você balance a estrutura e caia tudo. Por quê? Porque na história de Paulo e Silas tem um terremoto, né? Então, depois que eles estão lá presos, há um terremoto e as cadeias, né, se quebram, tudo. Então, essa aqui é a parte introdutória da lição, ok? Aí, você repete a frase com eles. Testemunhamos de Jesus fazendo o que é correto. Não importa a situação, a gente testemunha de Jesus quando a gente faz o que é correto, ok? Aí, você usa o cenário, pode, se você tiver com eles presencial já, e a grande maioria das igrejas já está, veste a roupinha neles, e eles encenam, um é Paulo, o outro é Silas, e aí você conta a história. Para aplicar a história, essa lição é muito importante. Por quê? A gente está vivendo num mundo onde tudo que é certo está sendo relativo, não é? Então, assim, às vezes, uma coisa que a gente sempre pensou assim, essa é certa, mas o mundo não está nem aí, né? Então, você traz um saquinho, uma sacola, objetos diferentes. Essa atividade também está no manual. Então, eu vou pegar só uma coisa aqui. Ó, tem uma pedra aqui. Tem uma pedra. Então, na pedra, você fala assim, escuta, se um amigo seu pega uma pedra e vai jogar numa janela, ou vai jogar numa pessoa, ou num carro, o que for, aí você diz para ele assim, o que você fala para ele? Se ele está quase jogando a pedra, o que você fala para ele? Aí você espera eles falarem, né? E aí você conclui que o certo é falar, não é certo você jogar a pedra. E aí conversa com eles sobre isso. Um animalzinho. Eu trouxe um gato cor-de-rosa, não existe, né? Mas não tinha outro gato. Então, assim, ó, um animalzinho de estimação, ou um animalzinho que está lá na rua, alguém está lá maltratando o animalzinho. O que você vai lá? Você vai lá e chuta também? Qual é a sua atitude? Qual deveria ser a sua atitude? Ok? Então, você vai conversando com eles e aí você vai chegando à conclusão de que quando a gente fala de Jesus, a gente não precisa falar. A gente testemunha de Jesus agindo. Uma outra coisa. Durante a história, você houve um terremoto, né? Houve um terremoto e aí você pode fazer o seguinte. Você tira as correntes, derruba as correntes, né? E você pode fazer de EVA as rachaduras, tá? Que no caso, depois do terremoto, houve rachaduras na prisão, tá? Aí você conclui que o carcereiro ficou desesperado, queria se matar, aquela coisa toda, mas que Paulo falou de Jesus, chamou a família, e ele disse assim, eu e minha família serviremos ao Senhor. E aí foi a conversão do carcereiro e da família, ok? Então, e para o partilhando a lição, veja lá no auxiliar o que fala. E é bem legal essa parte. Você pode escrever, e lembre-se que o jardim, ou eles não são alfabetizados ainda, ou estão começando a ser alfabetizados. Então, escreva sempre em letras maiúsculas, né? E para ficar mais fácil. Então, você pode escrever o verso, e aí você vai montar com eles uma corrente com as palavras do verso. Então, você vai montando, e eles vão levar para partilhar a lição uma corrente. Então, cada palavra do verso é um elo da corrente, e aí ele leva para casa para ajudar tanto a decorar o verso, né,
como ele pode daí contar a história para um amiguinho, para o papai, para a mamãe, para alguém, ok? Então, essa é a parte do partilhando a lição. Agora, para terminar, essa é uma ideia que você pode usar tanto para a lição 11 como para a lição 12, ok? É essa pequena maquete, vamos dizer assim, né? Geralmente, no final do ano, a gente tem histórias que falam sobre o nascimento de Jesus, né? Esse ano não é diferente. Então, na lição 11, você vai falar sobre os anjos, e vai em 3 situações. A primeira situação, quando o anjo aparece a Maria, ok? Então, a Maria fica sabendo que está grávida, aquela situação toda. A ênfase é no anjo, que Deus mandou o anjo. Depois, quando o anjo aparece para José. Para José. E depois, quando os anjos aparecem para os pastores. Vejam que a gente montou aqui uma maquete bem simples. Esses elementos todos aqui, eles são como se fosse um conezinho, tá? Aberto. Vocês vão receber todo esse material nas nossas redes sociais. Então, vai estar super fácil. É só imprimir, recortar e colar aqui a parte de trás, ok? Então, todos os personagens já estão prontinhos, é só montar. Inclusive, essa parte de trás e todo o estábulo também, ok? Tudo está certinho lá para ficar fácil para a gente contar a história. Então, na lição 11, são os mensageiros de Deus. Aqui já fala sobre a graça, né? E a mensagem principal dessa lição é: Deus envia anjos para nos ajudar. Então, você vai enfatizar essa parte. Fala muitas vezes essa frase: Deus envia anjos para nos ajudar, ok? E aí, você vai contando a história. Siga lá o roteiro do auxiliar, que vai falar primeiro do anjo, falando com a Maria, depois com o José. E aí, depois, os anjos que aparecem para os pastores, ok? Por que os magos estão aqui fora? Porque daí os magos já são da lição 12, tá? A lição 12, o título é O Melhor Presente. E os magos, os 3 magos estão aqui, tá? Os 3 magos aqui, cada um com o seu presente. E aí, a gente na Bíblia não tem muito, né? Parece que eles estão aqui no cenário, já chegaram junto com os pastores, né? Mas se a gente for ver o espírito de profecia e tudo mais, a gente vai ver que os magos, eles estavam longe e provavelmente quando eles chegaram, Jesus nem estivesse mais aqui no estábulo. A gente não tem nada dito sobre isso. Mas os melhores estudiosos dizem que pelo menos os magos levaram uns 15 dias para chegar até Jesus. E Ellen White diz assim, que eles só viajavam à noite. Por quê? Eles precisavam ver aquela estrela brilhante, que Ellen White também diz que aquela estrela, na verdade, era um ajuntamento de anjos mostrando para os magos aonde o Messias estava. Então, os magos viajavam à noite para ver onde a indicação, né, o GPS deles, e aí eles chegaram, daí deram os presentes foram importantes para a sobrevivência de José, Maria e Jesus lá no Egito. Então, você pode contar toda essa parte, de repente você pode tirar, né, na semana 12, você vai tirar todos os pastores, os animais todos, e usar só José, Maria, o bebê Jesus e os magos, ok? E aí você pode usar para aplicar lição na parte de introdução, de atividade preparatória. Você pode usar o que está aqui no auxiliar, que é uma caixinha, e aí ter um presentinho para cada um, porque esse é o sábado exatamente do final de semana do Natal. Então, use bastante auxiliar.
Tem muitas ideias legais para você aplicar, ok? Tem muitas ideias. A lição 13, você pode ver lá na classe dos primários, que a gente colocou uma ideia bem legal e tem os materiais todos na rede social também. Olhe os materiais do hall e dos primários também. E que Deus possa te abençoar muito durante esse trimestre. Que a gente possa transmitir esse amor de Jesus por nós, esse amor de Jesus para outras pessoas, sem preconceito, sem nenhum tipo de obstáculo nesse amor de Jesus. Que Deus te abençoe durante esse trimestre.